O livro de Neemias, capítulo 1, e eu quero começar a ler convosco os versos do 2 ao 5. Neemias, capítulo 1, versos 2 ao 5. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Só até aqui. Pai Santo, graças te dou por esta palavra, Senhor, e eu me entrego nas tuas mãos como mensageiro, o transportador, aquele que vai entregar, Senhor, as tuas santas palavras ao coração destes meus irmãos. Ajuda-me, meu Pai. Ajuda-me a falar este tão importante assunto que assola por vezes as nossas almas e os nossos corações. Que as palavras proferidas pelos meus lábios e que o meditar do meu coração sejam, Senhor, agradáveis na tua presença, para a tua honra e para a tua glória, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e glória a Deus. Eu queria pensar com um assunto convosco hoje. E o tema tem por título, deixe-me ver, não temas, não te atemorizes. Eu tenho visto ao longo destes anos, e não só eu, vários pastores, vários líderes, que uma das principais causas do povo se afastar de Deus é quando está em face ao problema. O homem e a mulher cristão, já não falo dos outros, falo dos cristãos, quando se encontram de frente a um problema, eles esfriam, eles se desesperam e eles abandonam a face de Deus. Se nós lermos esta história de Neemias, ele vai contando no seu próprio livro aquilo que passou. Desde quando ele estava escravo do rei Artaxerxes, ele era o copeiro-mor do rei, e desde que estava escravo até que recebeu uma visita dos seus irmãos, que vieram de Jerusalém visitá-lo, e ele se inteira dos problemas que o povo de Jerusalém estava passando. Antes de entrar na mensagem, olhe para mim. Neemias não nasceu em Jerusalém. Neemias não conhecia Jerusalém. Neemias não conhecia o povo de Jerusalém, muito menos sabia onde é que ficava Jerusalém. Pense nisto. Ele recebe a notícia dos irmãos e que os muros estão derribados, o povo está em miséria e desprezo, as portas da cidade são queimadas. Uma das principais coisas que uma cidade tinha eram as suas portas. Estas portas estavam queimadas. E o povo que não tinha sido levado para o cativeiro, porque não foram todos, eles estavam em grande miséria e em grande desprezo. Esta situação que nós lemos é uma situação totalmente adversa ao povo de Deus. Pastor, Deus não é bom? É. Porquê é que Deus deixa passar estas coisas? Porquê é que Deus permite estas coisas? Para que homens e mulheres se levantem para fazer a diferença. Este homem, Neemias, um escravo, um copeiro, toda a vida viveu escravo, ele se levanta para fazer a diferença. E nós vamos ver quais foram os atributos que fizeram de Neemias um homem vitorioso diante de uma situação de caos, de calamidade, de catástrofe. Primeiro ponto da minha mensagem:
para você começar a entender. Não se deixe dominar pelo desespero e pelo pavor. A primeira reação de Neemias foi a reação mais natural de todos nós. Foi a reação humana. A primeira reação de Neemias diz aí no verso 4: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me o quê? E chorei. É normal. É a reação normal de Neemias e todos nós. É a reação que o corpo produz face ao efeito da angústia e do sofrimento. O choro, ele coloca para fora de nós, coloca para fora da nossa alma a dor interna. Ele coloca os sentimentos de tristeza, os sentimentos da angústia, e é uma reação natural. Todo o corpo tem que chorar. Todo homem chora, toda a mulher chora, porque ele tem que se livrar da carga emocional. Você nunca assistiu a um funeral em que o parente não chora, não se exprime, não se emociona, e depois de um momento para o outro ele cai para o lado? Porque é a carga emocional, e a carga emocional ela tem que ser liberta, e é liberta através do choro. O choro é terapêutico. Ele alivia as tensões internas da pessoa. Ele serve para acalmar a alma. Mas calma, nem tudo é chorar. Logo após de ele chorar, e diz aí no verso 4: sentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, nós não sabemos quantos dias foi. Ele diz aí logo a seguir: estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias mostra agora aqui uma atitude nova. E é esta nova atitude que o cristão não entende. Em vez de partir para uma nova atitude, o cristão domina-se pela tristeza, domina-se pela angústia, pelo desespero e vai embora. Neemias não permitiu que o desespero da sua alma tomasse conta do seu coração. Ele reagiu porque ele sabia que o choro não ia resolver nada. O choro não ia resolver a crise que estava apresentada perante ele. Ele está chorando por um povo que, além de ser o seu, mas não é o seu, ele não conhece aquele povo. E quando ele percebe que ele tem que fazer algo, ele então se levanta e ora e jejua. Neemias não se deixou dominar por sentimentos. Ele descarregou, fez a sua descarga, mas a seguir ele partiu para a luta. Existem dois sentimentos que podem tornar uma pessoa derrotada. Olhe para mim, é muito fácil um homem sair derrotado. Eu estou-me a lembrar dessa onda de pastores que se estão suicidando. Possivelmente eles não pensaram ainda que eles estão face a situações adversas, eles estão sofrendo problemas que não são seus, mas no fim de a alma descarregada eles têm que partir para uma luta, eles têm que partir para uma nova atitude, eles não se podem dominar pelos sentimentos. O desespero e o pavor são dois sentimentos que derrotam uma pessoa. Qualquer um cai face ao desespero e face ao medo. Eu fui ver no dicionário e a palavra desespero quer dizer desesperança com irritação. A pessoa que está desesperada, ela não se interessa de nada, ela não quer ouvir nada, ela não quer saber de mais nada, ela só quer estar desesperada. Isso significa também uma falta de esperança. Ela significa também uma falta de visão para resolver a situação. Já a palavra pavor é uma sensação provocada por medo violento, terror. Você alguma vez teve medo, a sério? Não? Eu já. E olha que não é nada agradável. Uma situação em que treme tudo. E tudo o que está à nossa volta se está desmoronando. Uma pessoa que está apavorada, ela está com o medo descontrolado. Está aterrorizada. E isso pode cancelar todo o seu potencial criativo. Olha para mim, é aqui que o diabo ataca. Enquanto Cristo vai trazer a paz, o diabo vai trazer o medo. A primeira reação do pecado, quando Adão e Eva pecaram, foi o medo.
diz a Bíblia que eles se esconderam, fugiram. Foi uma sensação de medo. E é aqui que o diabo ataca. Ele não quer que você execute todo o seu potencial criativo. Ele não quer que você pense. Muitas vezes os problemas, a solução dos problemas está à nossa frente, mas nós não vemos, e nós vamos ver isso aqui na Bíblia. Uma pessoa que deixa-se dominar pelo desespero e pelo pavor, ela vai ser derrotada. E olhe para mim, a pessoa que está em pavor e está desesperada, o problema que era pequenininho, ele vai se tornando maior. Porque o nosso desespero, o nosso pavor não deixam ver a solução e nós começamos a ver a catástrofe maior ainda do que ela já está. Causas ou problemas que tinham solução rápida e fácil, eles tornam-se em grandes terremotos e grandes marmotos na nossa vida. Neemias chorou, uma reação completamente normal. Mas ele não se deixou tomar pelo desespero nem pelo pavor. Ele teve o quê? Autocontrole. Domínio próprio. Domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo. Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Ora, se você tem o Espírito Santo, você tem domínio próprio. Pastor, não chore, chora. E eu digo-lhe assim, chore muito. Desabafe tudo. Que é para quando começar a pensar não haver réstia de mágoa no seu coração, não haver réstia de tristeza. Este foi o exemplo de Neemias face àquele problema da sua nação. Ele chorou por alguns dias, descarregou a sua alma, descarregou o seu desespero, porque é uma reação natural do nosso corpo, foi assim que Deus nos fez. Mas passado esse tempo, existe algo que tem que ser feito. Um outro exemplo bíblico de desespero, e forte desespero, que ia dando em morte, aconteceu lá em Gênesis, se quiser abrir comigo, mas não tiro o dedo de Neemias, por exemplo, não lá. Em Gênesis capítulo 21, Isaac e Ismael eram vivos, e ia tudo bem, até que Isaac nasceu, o filho da promessa. E Sara, ela começou a ficar enciumada de Agar e de Ismael. E ela começou a elaborar um plano. Correr com Ismael e correr com Agar. Ora, Abraão, ele gostava de Ismael. Embora Abraão, Sara e Agar tivessem tentado resolver o problema de Deus, Abraão gostava de Ismael e Abraão gostava de Agar. Só que Sara disse-lhe, meu senhor Abraão, lança fora. Está aí no verso 10. Capítulo 21. Espera aí, onde é que eu ando? Capítulo 21, verso 10. Disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque Isaque será chamado, porque Isaque será chamado à tua descendência. Verso 13. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ele ser teu descendente. Face à resposta de Deus à oração de Abraão, Abraão atende ao pedido de Sara e ele manda fora, ele joga fora a Agar e o seu filho Ismael. E as únicas coisas que Abraão deu a Agar foi um pão e um odre de água e mandou-a para o deserto. Pense comigo. Isso é que é a maior catástrofe na vida de Agar. Sem casa, sem tenda, sem família, com o filho às costas e somente com um pão e um odre de água, e ela vai para o deserto.
Diz a Bíblia no verso 15 que a água se acabou. E tendo-se acabado a água no odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia assim: não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e o quê? E chorou. Agar teve uma reação natural. Ela chorou. Ela foi dominada pelo desespero da situação. Ela viu que tanto ela como o menino iam morrer. Já não podiam voltar para trás porque Abraão não os aceitava, Sara não os aceitava. Pela frente tinham o deserto, caminho sem saída, sem solução. Você quer desespero maior? Agar chorou. Mas olhe, coisa curiosa é que ela não se deu conta, debaixo do desespero, que naquele lugar ali próximo havia um poço com água. Quando nós somos tomados pelo desespero, pelo pavor, a solução está à nossa frente e nós não a vemos. Aliás, melhor dizendo, nós nem queremos saber, porque não nos importamos, só nos importamos é com a dor do nosso coração. Diz a Bíblia no verso 19, 21, 19: e abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água a odre e deu beber ao rapaz. E abrindo-lhe Deus os olhos. Meu amado irmão, a Bíblia não diz que Deus abriu um poço. A Bíblia não diz que Deus abriu as janelas dos céus e derramou água. A Bíblia não diz que Deus fez um milagre estrondoso. A Bíblia não diz que você andou em campanhas, em correntes de oração e de libertação e salvação para que tivesse o seu problema resolvido. A Bíblia também não diz que a Agar foi ungida com óleo para acontecer a cura, o milagre ou a libertação. A Bíblia diz que Deus lhe abriu os olhos. O pavor, o medo, o terror fecha-nos os olhos. Deus não nos deixa ver. O poço já lá estava, mas a Agar não o viu. A Agar só viu o problema, o desespero, a situação. Não devemos permitir, meus amados irmãos, não devemos permitir que esse sentimento nos domine. Ele pode acontecer por alguns dias. Ele pode acontecer por alguns momentos. Amado irmão, eu não sou diferente de você. Existem horas e muitas vezes dias de forte desespero no meu coração, por várias situações. Eu sofro pela minha casa, eu sofro pela minha vida, eu sofro por esta igreja, eu sofro pelo povo desta igreja. E eu choro. Eu passo noites sem dormir. Mas eu aprendi com Neemias que tudo tem um tempo. A Bíblia já lá diz em Eclesiastes: há tempo para chorar, mas também há tempo para rir. Há tempo para juntar, mas também há tempo para espalhar. Você está a entender? Não se deixe envolver por esse sentimento, não se deixe dominar. Nós devemos ver Gálatas 5 e começar a desenvolver em nós o espírito de domínio próprio, autocontrole. Nós devemos ser controlados. Porquê é que eu devo ser controlado? Porque o desespero me cega, o desespero me domina e o desespero me retira a força. Pastor, não tenho vontade nem para dormir, não tenho vontade para comer, não tenho vontade para fazer nada. Sabe porquê? Porque você está desesperado. Você está apavorado. Você não vê outra coisa senão o problema. Você não busca a solução. Ela pode não estar lá, mas você também não a busca, não vai à procura dela. Neemias foi à procura da solução. E nós vamos ver isso. E até porque para Deus nada é impossível. Quando o possível do homem chega ao limite, aí começa o Deus do impossível. Existe uma linha que limita, baliza as nossas forças, as nossas capacidades. Quando nós dizemos já não dá mais, já não tenho mais força, já não sou mais capaz, é a hora do Deus dos céus começar a atuar. Até lá, é você e eu que temos que procurar a solução.
É você e eu que temos que nos autodominar. Ele chorou, mas acabou-se o choro, ele foi para quê? Jejum e oração. Jejum e oração. Olhe para mim. Eu não sou muito apologista do jejum e da oração prolongada, se tiver que ser, Porque eu sou mais como Deus disse a Moisés. Moisés também estava em jejum e oração, também estava se lá lamentando. E o que é que Deus diz? Moisés, o que é isso, rapaz? Estás para aí chorando para quê? Levanta-te e diz ao povo que marcha, vamos embora. Existe uma altura de orar, de jejuar, mas existe uma altura de ação. Existe uma altura que temos que nos levantar, temos que ir fazer alguma coisa. E nós vamos ver aqui em Neemias, voltar comigo para Neemias, no verso 4, que ele diz assim: e sucedeu que, e tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Pronto, a reação natural de um homem. Ponto e vírgula. E estive jejuando e orando perante o Senhor dos Exércitos. O que é que Neemias esteve fazendo? Pastor, jejuando e orando, mas para quê? O que é que foi só jejuar e orar? Não. O que ele teve foi dizer: Senhor, capacita-me. Eu preciso fazer alguma coisa. Já basta, já estou cansado de chorar. Agora eu quero passar a ação, eu quero fazer, eu quero ir. Eu quero ir lá a Jerusalém, eu quero fazer qualquer coisa que mude a situação daquele povo. E é isso que nós devemos fazer. É buscar a Deus em jejum, em oração. Isto até pode ser um sentido figurado. Mas é perguntar a Deus: Senhor, eu estou aqui. De rastro já estou, mas agora eu quero mudar isto. Eu quero que me abras os meus olhos, eu quero que me dês o meu entendimento, quero que me dês sabedoria, quero que me ensines a mudar esta situação. Isso é que é um crente, isso é que é um homem e uma mulher de Deus. Ele sabia, Neemias sabia que a situação era complicada, urgente, difícil. Aliás, ele nem sequer sabia onde é que era Jerusalém. Ele estava a 1.400 quilómetros, salvo erro, de Jerusalém. Ele nem sequer sabia para que lado é que era Jerusalém. Mas ele viu que a situação ultrapassava os seus limites e as suas forças naturais, até porque ele era escravo. Ele podia chorar aquilo que ele quisesse, mas ele não podia sair do reino. Porque ele era escravo do rei Artaxerxes. E ele era copeiro, era aquele que provava o vinho, o rei não bebia sem que Neemias bebesse primeiro. Ele estava limitado, ele estava prisioneiro das próprias circunstâncias da vida dele. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós nos lamentamos em favor de outros, mas estamos limitados às nossas próprias circunstâncias. Mas ele confiou naquele que é o Deus dos céus, que fez a terra e o mar. E ele continuou a sua vida sempre esperando em Deus. Diz a Bíblia, no verso 6, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, porque eu e a casa do meu pai temos pecado. Veja bem, ao ponto que Neemias chegou, que ele assumiu a própria culpa do povo, que não era dele. O povo veio para o exílio e não foi pecado de Neemias. Neemias já nasceu no exílio. Mas ele assume as culpas do povo, assume os pecados do povo, assume os seus próprios pecados e ele diz: agora eu estou à espera da resposta à minha oração. Então, passado essa fase do desespero, nós temos que passar à ação. E ele diz aí, dia e noite, eu não sei quanto tempo é que ele teve. O que eu sei é que o rei olhou para ele, verso 2, 4 a 6, capítulo 2, dos versos 4 a 6, disse-me o rei: que me pedes agora? E então, orando ao Deus dos céus, disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar à cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto a ele, me disse:
quanto durará a tua ausência, quando voltarás? E aprova ao rei enviar-me e marquei um certo prazo. Agora vamos entender aqui uma coisa, vamos aprender aqui algo. É muito normal o desespero vir à minha vida, é muito natural, e eu devo descarregar o meu desespero. A seguir eu vou buscar a Deus, eu vou buscar a direção de Deus, mas olhe, nós temos que começar a aprender a aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. Neemias estava servindo aí no verso 1 do capítulo 2. Neemias estava servindo o rei, mas ele estava, ou por causa de estar a orar por dia e noite, ou por causa de não haver uma restiazinha de angústia no seu coração, ele estava triste. E o rei percebeu isso. E ele disse, verso 2, e o rei me disse, porque estás triste o teu rosto se não estás doente? O que é que tu tens? O que é que se passa contigo? Possivelmente Neemias era um rapazinho alegre e o rei estranhou. Só que Neemias aproveita a oportunidade do rei, mas ele não é precipitado. Diz a Bíblia que ele disse, deve ter dito ao rei, espera aí só um bocadinho, que eu vou ali orar ao meu Deus e depois já te venho dizer qual é a minha doença. Reconhecer as oportunidades, mas sem precipitação. A lição que nós tiramos deste homem é que a pessoa que coloca a sua vida à disposição de Deus e ao serviço da obra de Deus, ele segue uma direção sempre apontada por Deus e obtém os melhores resultados. Os maiores projetos ruinosos que eu já vi e que eu já sofri foi quando eu tomei as minhas próprias atitudes, as minhas próprias escolhas sem consultar ninguém. Nem Deus, nem família, nem amigos, nem pessoas mais conhecedoras. E sabe o que aconteceu? Nariz no chão. Mas quando nós nos entregamos em confiança e em obediência a Deus, e com estes dois ingredientes espirituais fundamentais para a minha vida, eu vou alcançar uma vida própria, abençoada, próspera, abençoada e feliz. Porque eu confio e eu sou obediente. Eu ainda tenho a igreja a ouvir hoje. São dois conceitos para nós sermos abençoados. Fé, 3. Eu vou acrescentar a fé. Fé, confiança e obediência. São 3 conceitos para nós termos uma vida abençoada, sem precisar de subterfúgios e de outros elementos, sal, água, casacos, vassouras, canetas. Não, você não precisa nada disso. Você só precisa de fé, confiança e obediência a Deus. No fim dele chorar, no fim dele jejuar, no fim dele falar com o rei, ele seguiu exatamente a direção que Deus lhe deu. Entenda uma coisa hoje muito importante, amados irmãos que me estão a ouvir aqui e lá em casa. Entenda, por favor, em nome de Jesus. Em lado nenhum na Bíblia, neste livro de Neemias, em lado nenhum, você pode ler o livro de Neemias de trás para a frente para trás, salteie, faça o que você quiser. Em lado nenhum, eu vejo uma revelação profética. Em lado nenhum eu vejo uma aparição de anjos. Em lado nenhum eu vejo uma voz vinda do céu. Em lado nenhum eu vejo Deus falar diretamente com este homem, como falava, por exemplo, com os profetas. Neemias não foi um profeta. Neemias foi um governador de Jerusalém. Saiu de escravo para ser governador. Foi o primeiro governador de Jerusalém. Mas eu não vejo aqui aparições, eu não vejo aqui profecias, eu não vejo aqui anjos. Eu vejo aqui há um coração disponível e aberto a ouvir a voz de Deus. Como você e como eu. Neemias sabia, e essa foi a força que o moveu. Ele sabia no seu coração que ele precisava de fazer alguma coisa. Ele sabia que não podia viver com aquela situação no seu coração. E
Essa foi a força que ele foi buscar. Não é preciso uma experiência sobrenatural. Não é preciso uma visão, um sonho noturno, uma revelação. Eu vou falar com o profeta de Deus, o homem de Deus, e ele vai me dizer. Eu não vejo aqui nada disso. Eu vejo aqui um homem com o coração disponível para enfrentar a circunstância. Você não deve esperar que um profeta venha lhe dizer o que é que você vai fazer. Você tem a Bíblia. Você tem a sua voz, você tem o seu coração para falar com Deus. Ele, quando quer, meu amado irmão, Ele vai lhe dizer aquilo que você vai fazer. Que há uns anos eu tive uma proposta espantosa de um trabalho em Gibraltar. E eu disse ao Senhor, olha, isso é bom, é muito bom essa proposta, mas eu vou orar primeiro. Eu não vou resolver assim isso. Isso é uma responsabilidade muito grande para eu resolver, para ser resolvido dessa forma. Eu orei, eu esperei, e quando a resposta me veio ao meu coração, eu cheguei à pessoa e disse, olha, muito obrigado, mas não aceito. E eu perdi um ordenado de 8.000 euros por mês. Toda a gente me chama maluco. Toda a gente me chama doido. Mas porquê é que não aproveitaste? Isso era ótimo para a tua vida. E se eu precisava, naquela época? Só que se eu tivesse ido hoje, não estava aqui. Se eu tivesse ido hoje, não vos estava pastoreando. Você está a entender como é que os caminhos de Deus são? E eu na altura também não percebi, mas a melhor maneira é nós confiarmos e obedecermos. A maneira como Deus usou para falar com Neemias é a mesma maneira que Deus usa para falar consigo hoje. É a voz do seu coração, é o Espírito de Deus que fala com o nosso espírito. Pastor, como é que eu sei que é a voz de Deus? Quando você tiver paz no coração. Quando você estiver perguntando alguma coisa a Deus e que está irritado, está turbulento, não faça nada. Agora, quando você começa a sentir paz e as coisas começam a vir embrulhadas numa paz que você não entende, faça, vá, porque isso é a voz de Deus. Isso é a voz do Espírito de Deus. Ouça o Espírito falando ao seu coração, dia após dia. Ouça o Espírito, o que é que o Espírito lhe está dizendo hoje, enquanto você está sendo ministrado no culto. É a voz de Deus que você está ouvindo. Como é que eu ouço a voz de Deus, pastor? Olha a Bíblia. Mas assim não ouço em voz alta. Não há cá nada de sobrenatural, não há cá nada de extraordinário. Deus é um Deus simples, nós é que complicamos tudo. Terceiro ponto. Chorar, orar e jejuar, perguntar a Deus direções. O terceiro, reconhecer o meu momento. Reconhecer a minha realidade. Você lembra dessa história de Gedeão? Gedeão estava malhando trigo num lagar. Coisa de doidos. Ninguém malha trigo num lagar, não dá jeito nenhum. Só que ele reconheceu a realidade dele. E foi isso que Deus viu quando chegou ao pé dele e disse: bem-aventurado és, ó homem valoroso. O homem valoroso, ele estava escondido. Mas Deus viu o valor daquele homem pelo reconhecimento da sua realidade. Neemias reconheceu, e agora vou-lhe dar outro segredo. Toma atenção. Neemias reconheceu, ouviu a notícia dada pelo seu irmão Hanani. Ele reconheceu que o momento era de extrema crise, muito grave. O seu coração, a sua alma transbordou em desespero e em dor, sentimentos normais do nosso corpo. Ele chora, ele orou, ele jejuou, ele falou com o rei, porque ele reconheceu que havia um problema e que tinha que ser resolvido. Ele não se escondeu, ele não fingiu que estava tudo bem. Existem aí certas igrejas que falam assim para si: oh, meu amado irmão, não diga isso, fala positivo. Faça um quadro diferente, pinte um quadro, meu amado irmão, você pode gastar litros e litros de tinta.
Porque se você não olhar para o problema, ele vai ficar lá sempre atrás da tela. Porque ele não foi resolvido. Se você começar a pensar muito positivo, você vai queimar os fusíveis dos seus neurónios e o problema continua lá, porque ele está lá. Ele não foi resolvido. E se não foi resolvido, ele também não pode ser escondido. Ele não tentou fingir que estava tudo bem. Está tudo bem, não é nada comigo, não se passa nada, eu estou aqui tranquilo, vivo num palácio, sou o homem pessoal do rei. Era mais cômodo para Neemias se ele não fizesse nada. Mas ele fez. Ele reconheceu o momento de dificuldade e ele agiu de acordo com a exigência da situação. Muitas vezes o problema aparece à nossa frente e nós queremos trabalhar o problema. Ou seja, a gente se der aqui um jeitinho aqui, um jeitinho ali, isto vai mais ou menos se contornando e depois quando eu tiver tempo logo... Não, meu amado irmão, não. Quando o problema vem, ele tem que ser resolvido. Ele tem que ser sanado e tem que ser de acordo com a sua exigência. Infelizmente, muitos irmãos nossos não gostam de reconhecer momentos de crise. Tentam viver como se não tivesse nada acontecendo. Se eu der muita importância, isso é falta de fé. Não é, não. Falta de fé, você não dá importância nenhuma. Falta de fé é você tapar o sol com a peneira. Falta de fé é você tapar o problema com o lençol para não o ver. Isso é que é falta de fé. Agora, reconhecer o problema e tentar resolver não é falta de fé. Pessoas que não querem sofrer, têm medo de chorar, têm medo de ficar frágeis, então inventam subterfúgios, escapes para não ligar, para ignorar o problema. Por exemplo, isto existe muito. O irmão tem um certo padrão, um certo padrão de vida, porque ele recebe bem. Mas algo acontece na sua vida e ele arranja um emprego com um salário menor, mas continua a viver do mesmo padrão quando tinha um salário maior. Ou seja, ele ignorou o problema dele, ele ignorou o momento dele, ele ignorou a realidade e sabe o que vai acontecer? Vai se endividar. Ou vai cair na mão dos agiotas e dessas pessoas que emprestam dinheiro com outros fins. Reconhecer um problema ou uma dificuldade é o primeiro passo para a solução desse mesmo problema. Ok, ele está aqui, então agora vamos ver como é que eu vou resolvê-lo. Metade do caminho que você já fez. Quem me está a entender, diga amém. Fugir, escondeu só com a peneira, nada adianta. Neemias viu o momento, orou, jejuou, analisou as opções e falou com o rei. O que é que ele disse? Rei, olha, eu estou triste porque os meus pais, a minha nação está aflita e eu preciso que tu me dês a autorização para eu ir lá reconstruir. Ele falou com o rei. Todo o cristão, em algum momento da sua vida, ou em alguns momentos, ou em vários momentos, às vezes não é só um problema, às vezes parece-me uma catarata. Mas todo o cristão, em algum momento da sua vida, ele vai passar por crises e tribulações. O próprio Jesus disse: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Ou seja, eu vou-vos dizer uma coisa, mas confiem em mim e obedeçam. No mundo tereis aflições, no mundo tereis problemas, no mundo tereis crises, no mundo vocês vão chorar, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Paulo disse em Filipenses: eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído. Eu sabia quem era o Deus dele e ele sabia como é que se havia de portar face aos problemas, e olha que não foram poucos. Em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade, porque posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Filipos: vocês estão a passar problemas aí? Olhem para mim, eu já aprendi como é que se vive assim.
Eu não vou me entregar ao desespero, eu não vou me entregar ao pavor, a única coisa que eu vou fazer é resolver o problema. E olhe, Paulo foi um dos que mais falou que pregadores e pastores, líderes de igreja, eles deveriam ter um ordenado, porque eles estão trabalhando em favor de outros. Mas ele mesmo, ele teve alturas em que não retirou alimento da igreja e ele próprio foi fazer tendas. Amém, igreja? Paulo reconhecia os momentos de paz, tribulação, de alegria, de tristeza, de fartura, necessidade. Cada cristão deve reconhecer essas fases e deve lidar com elas andando de cabeça erguida e buscando em Deus as respostas, as estratégias e os métodos necessários. Melhor que Deus, meu amado irmão, não há ninguém que lhe possa ensinar. Eu não lhe posso ensinar a resolver a sua vida, mas Deus pode. E aquilo que Deus disser é o mais certo para você fazer. Também nos temos que adaptar. Temos que nos ir adaptando às diferentes situações. Temos que aproveitar os tempos de fartura. É como a formiga. A formiga amealha de verão para comer no inverno. E nós temos que aproveitar os tempos de fartura para vigiar nos tempos de necessidade, conforme exatamente os profetas e os apóstolos faziam. Quarto e último ponto. Perguntar a Deus, agir segundo a reconhecer o momento atual e agora agir conforme a direção de Deus. Olhe para mim outro problema aqui. A mania que os cristãos têm de dizer assim, isso não é voz de Deus, isso não é para mim. Porquê? Porque não se enquadra com aquilo que Ele quer. Muitas vezes nós queremos ir para um lado, Deus está-nos a dizer para aquele lado, mas como nós estamos cismados na nossa concepção de resolução do problema, nós dizemos que aquele caminho que foi dado pelo próprio Deus, que não é de Deus, não é para mim. Porque está errado. Está errado porquê? Porque não está enquadrado com aquilo que eu quero. Você entende isto? Após reconhecer o momento, orou, jejuou, ele agiu. Ele se apresentou diante do rei e quando o rei viu a disposição de Neemias, ele deu-lhe a concessão para ele avançar para Jerusalém, para reconstruir. Deu-lhe madeira, deu-lhe materiais, deu-lhe pessoal. Tudo aquilo que Neemias lhe pediu, o rei deu. A ousadia e a coragem de Neemias diante deste rei, que não tinha nada a ver com Israel, só foi obtida. Olha o que eu vou dizer, meu amado irmão. Você pode me dizer que você é um grande corajoso, se calhar diga assim, você é um grande mentiroso. Porque você de coragem não tem nada. Nós só temos coragem. E nós só ficamos propensos a fazer quando Deus está connosco. Quando eu decido agir em conformidade com a direção que Deus me deu. Entenda outra coisa. Há um momento para chorar. Há um momento para parar. Para orar, para tomar conhecimento da situação, da gravidade ou não da situação, mas depois não fica por aí. Há um momento que tem que se agir, tem que se fazer. E devemos perceber estes momentos e aproveitá-los. E seguindo aquilo que Deus determinar que nós façamos. Se Ele disser para esperar, espere. Pastor, mas é tão urgente, espere. Não seja precipitado. A precipitação pode nos levar para um abismo muito pior. Pastor, espere. Tenha paciência. Saiba esperar em Deus. Mas se Ele disser para agir, então faça algo. Mas faça. Não fique enrolado. Não fique tapando ali. Mas eu tenho que orar mais um pouco. Não, Deus já falou. Vaza. Faz. Vai agir. Nunca em toda a história de Israel
Nunca em toda a Bíblia Deus desamparou quem nele confia. Nunca. Dê-me um homem que agisse em conformidade com Deus e que fosse desamparado por Deus. Nunca. Antes, pelo contrário. Veja o rei Davi. O que é que ele diz no Salmo 37, 25? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Moisés, Salmo 91, 3 e 4. Porque ele te livrará do laço passarinheiro e da peste perniciosa, e ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e o teu broquel. Pastor, mas esses foram grandes homens. Até os outros. Daniel, capítulo 2, versos 22 e 23, Daniel diz assim: ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus, meus pais, eu te dou graças, eu te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber os assuntos deste rei. Daniel passa de escravo ao braço direito do rei, lá na Pérsia. Amém, igreja? Nós temos que ter coragem de acreditar nestas testemunhas de fidelidade. Cantámos ainda há um bocado uma canção: eu quero ser fiel, Senhor. E esse tem que ser o nosso maior desejo, é ser fiel a Deus, porque ao sermos fiéis a Ele, Ele não nos vai resolver o problema. Se Ele quiser resolver, Ele resolve. Ele vai-nos a criar condições, dar-nos condições para que esse problema se resolva. Ele tem 3 formas de resolver problemas. Ou Ele resolve o problema, ou nos retira o problema da nossa frente, ou nos retira de nós, de frente do problema. Mas para todas essas situações, você tem que confiar e obedecer, agir em conformidade com a sua voz. Em conformidade com a voz de Deus é a nossa garantia de vitória, de mudança de situação, de bênçãos e de paz. Não fique somente orando, não fique somente jejuando, atue. Eu tive alguns, principalmente os jovens, que se acham assim um bocadinho mais perto dos mais velhos. E eles oravam: pastor, eu quero um emprego. Vamos orar, você vai orar, vai jejuar. Só que orar e jejuar é feito de noite, porque de manhã cedo tem que sair e entregar o currículo e ir à procura. Agora, ora e jejua e fica deitado até ao meio-dia à espera que lhe batam à porta, que Deus abra a janelinha do céu e mande cá um emprego cá para baixo, é isso? Então você vai ficar desesperado por toda a vida, porque não é assim que Deus atua, não é assim que Deus age. Deus age em favor da vida daquelas pessoas que são empenhadas, esforçadas, que querem fazer algo de melhor, querem fazer algo de mudança. Meu Deus é grande, tudo posso, aquele que fortalece. Pois é, mas é que Ele não trabalha sozinho. Deus é nosso parceiro, sabia? Deus gosta muito de fazer sociedade connosco na nossa vida. Ele ensina, a gente faz. Maravilha. Não é Ele que faz. Ele ensina e nós fazemos. Nós temos de estar sempre ativos. Quando o Senhor falou com Josué estava apavorado. Recebe de herança aquele povo que já tinha feito a cabeça de Moisés em água. Agora Moisés morre e Deus diz: agora Josué, agora és tu. Tu é que és o capitão e das tropas. Vá, podes ir andando. Você pensa que o coração de Josué estava como? A ponto de dizer assim, de Deus dizer a Josué: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhes daria. A promessa estava lá. Só que tu farás, não é eu vou fazer, Josué, tenha calma que eu vou fazer tudo. Não, Deus diz assim: porque tu farás a este povo herdar a terra
que eu jurei a seus pais que lhe daria. E esta palavra serve para nós hoje. E Deus hoje está dizendo: esforça-te, tem bom ânimo. Eu estou contigo. Mas tu não podes ficar aí, na escuridão do quarto, desesperado, temeroso, choroso. É muito natural, o que é natural, o que é normal, nós devemos fazer. Neemias teve que viajar, Neemias teve que pedir ao rei, ele viajou, ele convocou o povo, ele dividiu o povo em grupos e dirigiu-os na reconstrução dos muros. Isso é o que é natural. Agora, o sobrenatural é com Deus, só que muitas vezes nós queremos fazer ao contrário. Queremos ser nós os sobrenaturais e fazer de Deus o natural. Não é assim que funciona. Deixe-me ler o verso 7 de Josué, capítulo 1. Eu quero terminar com isto. E a minha oração é que, se você entrou aqui hoje, esta manhã, se você está em casa assistindo e o desespero está a bater-lhe à porta, o choro está aí, então o meu conselho, a minha oração é: chore, mas chore muito. Desabafe tudo aquilo que tiver para desabafar. Mas o que é que você se lembra? Que vai ter que se levantar e vai ter que falar com Deus. Vai ter que buscar direção de Deus. E quando a obtiver, você vai ter que agir. Você vai ter que fazer algo. Josué capítulo 1, verso 7 diz, e este é o tema da nossa mensagem: tende bom ânimo. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Toda a lei que o servo Moisés ordenou, toda a lei, todo o mandamento, todo o decreto que o Deus dos céus te ordena hoje, para que tenhas uma vida próspera, vitoriosa, de paz e tranquilidade. E aí, prudentemente, tu andas nesta vida miserável, hostil, mas onde tu reconheces o teu momento, tu reconheces a tua realidade e, em parceria com Deus, tu resolves todos os problemas da tua vida. Não acredites em fantasias sobrenaturais, porque isso foram os homens que promoveram, infelizmente. Deus está aqui, pronto para te falar ao teu coração, pronto para te dar instrução, pronto para ser parceiro, pronto para te acompanhar. Se lê Samuel e Crónicas, você não vê lá o Deus lutar. Não, ele concedeu vitória aos israelitas. Mas quem teve que manejar a espada? Quem foi? Foi o povo israelita. A Bíblia diz que Deus lhes concedeu a vitória. Mas você viu lá que o povo de Israel passou ao fio da espada. Todo o filisteu, todo o amorrita, Você está a entender isto? Portanto, você tem que fazer. Você vai ter que levantar, estender a varinha lá para o mar e marchar. Amém? Que Deus os abençoe com esta palavra, que vos dê força, ânimo e renovo às vossas almas. Ó Pai, graças te dou, Senhor, por teres-nos falado aos nossos corações. Temos vivido, Senhor, as nossas vidas em perfeito rebuliço, coisas normais deste mundo. Coisas que o próprio Senhor Jesus nos informou, que iríamos passar aflições, tribulações, necessidades. Mas muito obrigado, meu Pai, porque nos continuas falando ao nosso coração e nos continuas, Senhor, colocando à nossa frente a vida e a morte, o bem e o mal. Nos ajuda, meu Pai. Nos ajuda, meu Pai, a reconhecer todos os momentos da nossa vida, todas as realidades. Nos ajuda a ter coragem, prontidão e audácia
temerosidade em resolver tudo aquilo que faz parte da nossa vida, mas sabendo que Tu és o Deus dos céus, que tens os olhos abertos e os ouvidos abertos, e és Tu que dominas, és Tu que controlas e nada passa ao Teu lado. Muito obrigado, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus.